Deu certo aqui. Deu certo. Ah, é para acontecer, gente. Quando é para acontecer, tudo dá certo. Eu vou ver se eu consigo ligar meu fone de volta que ele desligou. Tava tudo lindo. Oi, gente, que tá chegando. A gente tá só aqui arrumando essa parte que eu até comento com as meninas da aula online, Paulo, que eu tirava muito barato das minhas professoras por conta da tecnologia, assim. Como assim não sabe abrir um PowerPoint? Como assim não sabe abrir um Google Meet? Hoje eu sou a tiazinha que pergunta, assim, pro chat GPT, como fazer tal coisa? Um dia critiquei, hoje faço igual. Tecnologia, né? E olha que a gente tendo eu tô com meu fone, bem lindo. Tudo bem. Se não der com fone, eu vou ali pegar meu fone de fio. Eu falei que esse pra mim Que nem eu falei. foi o acerto, o fone de fio, mas foi? Aê! Pronto. Agora sim consigo ouvir você. Eu não estava ouvindo nada. Cara, eu acho que eu estou muito feliz de estar com você. Eu acho que a gente tem um encontro muito bacana para a gente fazer hoje para falar de uma coisa que é super essencial para a gente. Acho que, que nem eu falei para você antes que a gente estava conversando, eu Uhum. fiquei muito feliz com o carinho da galera com esse encontro, né? Com o carinho que a Foi gente muito bom. está recebendo. Muito, muito mesmo. E eu acho que a gente tem um assunto atual, complexo e, ao mesmo tempo, é super transversal, assim, super universal quanto história, né, da nossa profissão, do que a gente vive, do que a gente vai viver e já viveu e talvez a gente ainda vai viver, né? Então, pela primeira vez é uma live que eu não faço um script, eu sou super apegado a script. E a proposta foi que eu fiz para você ainda foi sem script. Vamos lá, vamos me desafiar Uhum. a trocar uma conversa por aqui. Então vamos fazer formalidades, vamos dizer para a galera que a gente está começando. Então, gente, eu estou muito feliz. Eu acho que hoje é um dia muito, 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 muito legal. Eu estou tendo o prazer de trocar uma ideia com a Beatriz. E Beatriz tem uma, um perfil de terapeuta ocupacional muito lindo. Consigo acompanhar ela também pelas redes sociais e gosto muito. É, gosto muito da forma que a Beatriz se coloca, que ela, como terapeuta ocupacional, como supervisora, como atuante dentro de um CAPS infantil e juvenil. E também vou dizer que gosto muito da sua formação na USP. Eu acho a USP uma universidade com um escopo histórico muito bonito. Então é um Uhum. prazer. Muito obrigado por aceitar o convite para a gente estar aqui trocando uma ideia hoje. Ah, ai, eu que agradeço, Paulo. Acho que quando você fez o convite, meu coração até dá aquele friozinho na barriga, assim, que eu acho que as redes sociais fazem a gente ter admiração por pessoas que estão distantes, mas que a gente se sente tão próxima, né? Acho que a gente troca tanto like, tanto conteúdo indireto, assim, que eu já me senti, assim, muito próxima de você, e acho que isso que você falou, muito conectada teoricamente, né? Acho que eu sinto que a graduação, ela nos coletiviza muito, né? A gente está em centro acadêmico, em espaços coletivos com outras áreas, em Eneto. E aí, quando você vai para profissão, quando você vai ser o único terapeuta ocupacional do seu serviço, eu acho que traz uma sensação de solitude que eu encontrei nas redes sociais e nessas parcerias e nesses encontros. Ah, e uma conexão teórica, ético-política, que eu tenho sentido muita falta, assim. Então, eu fiquei imensamente honrada e agradecida pelo seu convite. Não tinha como dizer não. E acho que o que me deixou mais animada foi ver o pessoal celebrando esse encontro. Falando, que bom que você vai falar com o Paulo. Né? A Ana, que até falou que ia participar hoje, falou, nossa, você gabaritou, né, no game, como que é isso, assim, porque fico muito feliz de que nesse nosso universo, né, que seja um universo mais restrito, mais a nossa bolinha, que a gente consiga, acho que, né, ser bem recebido e bem visto por
tomar certa postura, tomar certa conduta de sustentar uma terapia ocupacional que vem de um raciocínio crítico, político, ético, muito bem estruturado, assim, eu diria, né? Acho que a gente teve o privilégio de estar em universidades, né, estaduais e federais de bom renome, de reconhecimento internacional, né? Acho que não por acaso, né, a Federal de Pelotas e a USP, né, têm conexões com instituições internacionais de terapia ocupacional. Então, para mim é uma honra estar trocando. E que bom que a gente se encontrou nesse mundão, que hoje é grande, né? Eu até comento com as meninas que eu não consigo entender como que a TO virou tudo isso. A gente era tão nada antes, né? E agora está nessa grande boom. E como que a gente resgata para manter o que tem que ser mantido e também sustenta o que tem que ser renovado, né? Acho que esse encontro é para a gente falar bem disso, né? Ah, a Paulinha comentou que não está ao vivo no meu Insta. Eu vou mandar um. Ah, agora tá? Obrigada, Paulinha. Qualquer coisa a gente revisita aqui a tecnologia. Vocês sabem que eu sou arcaica, eu comento com elas, viu, Paulo? Que eu sou Inca e Maia, assim. Outro tempo histórico, gente. Eu já sou mais conectado, assim. Se não tivesse feito terapia ocupacional, eu tinha feito ciência da computação, assim. Eu já gosto do mundo Ah, tecnológico. ai, Gosto mesmo. que bom. Mas Legal. não quer dizer que a tecnologia não me sacaneie, né? Hum, ela Tem gosta de disso também. flopar, gente. Exatamente. E eu acho que, Beatriz, como tu coloca, acho que a gente compreender, a terapia ocupacional tem um boom. Uhum. Ela teve outros booms e a gente precisa compreender o nosso lugar histórico, da onde a gente veio, né? Que terapia ocupacional é essa, que profissão é essa, que Uhum. ciência é essa, e tentar, a minha ideia é que a gente consiga se situar um pouquinho, óbvio, a gente, dono da verdade não existe ninguém, toda a construção, ela é sócio-histórica, ela tem tudo a ver com o momento histórico que a gente passa, que a gente vive, e a terapia ocupacional passou por vários, desde os anos 50 até aqui, e não é diferente agora. Então, eu acho que ter uma formação que te provocou a ter uma prática clínica reflexiva, uma prática profissional reflexiva, é o que nos coloca aqui hoje para Uhum. refletir sobre formação ético-política. Porque não é só ético, não é só cumprir lá o Uhum. código de ética, mas ela é política também porque ela atravessa pessoas, Uhum. nos Com atravessa certeza. quanto formação, né? E eu acho que, para começar assim, para dar um chute inicial, eu acho que as formações estão se esquecendo de formar pessoas, de formar profissionais com o olhar do terapeuta ocupacional frente à humanidade, frente ao Sim. outro, como esse ser que está no mundo para o mundo. E a gente retoma um olhar do outro muito reducionista. A Sim. patologia, a limitação, a dificuldade. E a terapia ocupacional rompeu isso já, né? Na nossa história, a gente já passou por isso e a gente sabe que isso não é o todo da terapia ocupacional. Isso não é Uhum. a nossa base, né? Eu não Exato. sei na tua formação, mas a minha foi muito voltada para isso, para essa reflexão bom, você tem que se entender como você, terapeuta ocupacional. O É. que você, terapeuta ocupacional, está fazendo? Eu senti muito isso que você traz, Paulo, porque que o que mais me doía na graduação era não receber um processo formativo mastigado, né? Assim, as pessoas falam, que a universidade pública, ela trabalha com informação ideológica. Falo, gente, quem dera. O que a gente mais aprende a fazer na formação profissional, né, acadêmica, é se questionar, né? Questionar conduta, questionar ideia. Então, eu acho que quando as pessoas, né, eu adoro abrir a caixinha de perguntas todos os dias para ver o que, que as pessoas, né, estão querendo saber. Eu acho que quando eu recebo perguntas muito diretas do o que fazer nessa situação, como atender tal diagnóstico,
como exercer terapia ocupacional em tal espaço clínico, eu nem sei o que devolver para esse sujeito, porque eu acho que não há respostas, né? Assim, porque acho que assim como você falou, tem uma complexidade em criar um raciocínio clínico que envolve o outro, que envolve o momento histórico do serviço em que eu estou, e também envolve, acho que o raciocínio ético-político que eu fui criando de ser um profissional que fala sobre acesso a direito, né, que fala sobre garantia de participação social. Então, por que a gente atende quem a gente atende? Né? Por que a bolha corresponde? Né? Por que hoje em dia, nessa grande bolha da integração sensorial e na bolha do autismo, por que a gente está dizendo que essas crianças precisam ou não participar do espaço? Por que elas precisam de uma organização corporal para executar? O que a gente quer que elas executem? Por que estamos fazendo isso? Né? E de que forma? Então, eu acho que eu aprendi tanto na formação a perguntar o porquê que eu estou fazendo o que eu faço, de que forma eu penso o que eu penso, de onde que eu estou dizendo, que para mim essas perguntas muito objetivas hoje me travam enquanto profissional, enquanto supervisora teórico-clínica, porque é tão complexo formar esse olhar, né, que às vezes o raciocínio, se a gente, como você mesmo falou, patologiza, minimiza e trata de uma forma superficial, eu acho que a gente perde a complexidade de ser terapeuta ocupacional, que é pensar nesse todo, né? Nesse sujeito que tem vida social, que tem participação, que tem ocupação, que tem núcleo familiar ou não, né? E as nossas condutas vão caminhando na direção do acesso a direito ou não, né? Acho que vai um pouco para esse lugar o meu pensamento. Eu acho que a graduação, ela, claro, assim, o privilégio de ter aula com as pessoas que eu tive, de ter acesso às leituras que eu tive, assim, acho que me fizeram, na verdade, ser uma pessoa muito mais perguntadora do que proporcionadora de respostas. Assim. Porque mesmo estando no SUS, né, eu estou no SUS desde que eu me formo, então desde 2017, acho que entrar no mercado de trabalho, acho que ser terapeuta ocupacional de um serviço público, faz com que você, na verdade, tenha mais dúvidas, né, sobre por que as condutas que a gente toma são essas, por que não é possível tomar outras condutas, e tudo isso é raciocínio clínico, né, assim, de alguma forma é como a gente responde para esse outro uma proposta de cuidado. E acho que a gente só ganha não tendo tantas respostas, né, e podendo fazer tantas perguntas. E acho que eu vejo muito das caixinhas de perguntas, vejo muito medo, muita preocupação, que é muito legítimo, mas que também nos distancia de estar em contato com o outro, né? Porque parece que a gente só pode estar em contato com o outro, com esse sujeito que nos procura, quando a gente tiver as respostas. E eu acho que a nossa beleza profissional é ter dúvidas frente ao outro, né? É chegar sem saber o que fazer, para aprender a fazer junto. Porque senão, se a gente já chega com todas, né, as respostas para como é atender uma criança com autismo, nossa, o que a gente faz com isso, né? Que limitante. E é o que você falou. Uma ideia que para mim já estava superada, porque em 2013, quando eu entro na graduação, eu já tive, né? A gente tem Goffman lá para ler pra caramba, para falar sobre estigma, para falar sobre imagem estigmatizante. E aí eu chego hoje no mercado de trabalho e me deparo com isso, assim. A criança com autismo é assim, você faz isso, você faz aquilo outro. Eu falo, gente, a gente vai voltar para o primeiro semestre de terapia ocupacional e ler Goffman de novo? Tipo assim, essa é a Pagu, tá, gente? Quem já viu as lives sabe que ela é terapeuta ocupacional também, viu, Paulo? Ela gosta de fazer essas reflexões. Mas pensei um Nossa, a pouco hora tá nisso. dormindo. Ela Ah, tá dormindo, é a hora do soninho. mas vou pensando nisso, né? O quanto você mesmo colocou de parece que a gente supera certos paradigmas e aí somos cooptados por eles de novo, por conta, né, da lógica que nos encobre. E aí a gente vai ter que achar flancos novamente para se colocar na luta, né, na resistência, porque, poxa, achei que a gente já tinha superado certos paradigmas, assim. É que bom que a gente está pensando em superá-los de novo, né? Eu acho que uma coisa que me toca muito quando tu fala é que as formações parece que querem responder um como fazer tal coisa, como melhorar tal sintoma, como resolver uma característica de uma patologia, como, e não se perguntam por que e nem para quê. Uhum. Que são perguntas que, antes do como, você tem que perguntar para você mesmo, como raciocínio clínico,
por que eu vou fazer isso? Né? Por que, Uhum. que eu vou pensar numa abordagem X? E para que eu vou usar a abordagem X Uhum. com determinada pessoa? E aqui a gente nem entrou ainda, porque a gente fez uma. A terapia ocupacional ela é super enganadora, assim. Você entra para a faculdade achando que vai ser uma coisa tipo psicologia E e fisioterapia. fisioterapia, e chega lá na universidade, você vai ter que ler Agedon, você vai ter que ler Hoffman, você vai ter que ler Ah, Hegel, você se depara com um mundo acadêmico de produção da terapia ocupacional que eu gosto muito da Gedone, ela traz num livro que a gente tem dois tipos de referencial primário e referencial secundário, e a gente se depara exatamente com isso. uhum. Bom, você precisa entender o porquê antes. Por quê? Porque você é terapeuta ocupacional, e aí dentro desse porquê você tem as vertentes de ser terapeuta ocupacional e para onde você vai dentro da terapia ocupacional. Porque Uhum. a integração sensorial está dentro da terapia ocupacional. Uhum. Ela é uma das ferramentas que a gente tem para o como. Mas eu preciso, essa abordagem, eu gosto de uma analogia que eu faço que é assim, ah, o modelo é como se fosse o quarto, a abordagem são os móveis que eu vou escolher pôr nesse cômodo, né? Uhum. Não adianta nada eu estar no quarto e querer botar uma mesa de jantar. Não adianta, se você Exato. não entende o porquê, o modelo que você está pensando esse ser humano, tu vai trazer a cafeteira para o teu banheiro. Tu vai trazer uma É. abordagem que não faz nenhum sentido para aquele modelo e não faz nenhum sentido para aquele indivíduo naquele momento. E aí é um risco gigante que a gente tem, que a gente vem enfrentando, que é o tecnicismo de uma coisa Uhum. que é ciência, né? A gente vem enfrentando. Então vamos pegar o modelo inglês de terapia ocupacional, vamos criar o técnico de terapia ocupacional. Essa profissão existe. Existe o auxiliar de terapia ocupacional, que executa uma técnica, mas ele não é terapeuta ocupacional porque ele não pergunta como, ele não pergunta por quê e nem para quê. Ele pergunta o como e ele executa o como. Uhum. Técnico de terapia ocupacional. Mas isso não é um terapeuta ocupacional, é um técnico de terapia ocupacional. E as formações parecem que estão nos empurrando um terapeuta ocupacional mais técnico do que reflexivo. Por isso que eu Uhum. gosto muito da ideia ético-política. Cara, você tem que pensar que terapeuta ocupacional você é. Uhum. Exato. Nossa, Paulo, e você me fez ficar aqui, porque eu sempre vou muito divagando, né? Mas eu sinto que antigamente, assim, 10 anos atrás, quando a gente falava ali dos anos 2020, né? Pré-pandemia, gosto de pensar também que teve uma reformulação importante, né? Do que foi a nossa profissão pré-pandêmica, pós-pandêmica e tudo mais. Mas eu fico pensando que antes a gente tinha até um exercício mais constante de responder o que era terapia ocupacional, e acho que isso fazia com que a gente estivesse sempre nesse pensamento, né? De criar e recriar que papel é esse que a gente exerce, porque o que era ser terapeuta ocupacional para uma pessoa que estava no CAPS infantil, e o que era ser terapeuta ocupacional para uma pessoa que atende na reabilitação motora, né, em outras perspectivas, ou terapeutas ocupacionais da educação, eu sempre achava que o que nos tangenciava era o fazer humano, né? E eu gosto de pensar que nós trabalhamos com a ciência das ocupações, né? Isso, assim, o fazer humano é o que nos tangencia, é o que nos faz entender que viver e existir precisam de fazer, né? A gente está dizendo que a forma que a gente se expressa, que a gente se coloca, que a gente se afeta a partir do que a gente faz, do que a gente produz, fala sobre a nossa existência, né? Se a gente não fizesse as coisas que a gente faz, a gente não existiria enquanto humanidade, né? Porque os registros são de fazeres, né? As pessoas pintaram as paredes, as pessoas esculpiram objetos, as pessoas afiaram certos tipos de material. Então foram os fazeres humanos que vão dizendo pra gente da nossa existência humana, né? E acho que quando a gente abdica disso, de falar que somos uma ciência da ocupação, que a gente tem, né, enquanto chão, a análise de que para a gente existir, a gente tem que garantir a execução de tarefas não só obrigatórias para a nossa existência e sobrevivência, mas para o nosso tesão de viver, que eu até brinco com as meninas que eu queria fazer uma análise das atividades de tesão, assim, né, que te dão prazer, que é onde ali
o seu corpo se movimenta para estar no mundo. A gente não existe enquanto sociedade, né? E por que que a gente quer que as pessoas tenham esse direito de ter atividades que dão prazer ou atividades que proporcionam descanso, que proporcionem protagonismo? É porque a gente está entendendo que, para além dos diagnósticos, para além das limitações, para além das dificuldades, o ser humano produz existência a partir do fazer, né? E eu achava isso, assim, que a gente se colocava tanto a pensar o que era ser terapeuta ocupacional para responder um segundo, um terceiro, uma quarta pergunta, que eu acho que infelizmente a gente perdeu quando a terapia ocupacional ela apresenta-se, né, de uma forma super mercadológica como uma executadora de função motora. Porque eu falo, poxa, a gente consegue atender a infância sem ser por integração sensorial. Eu achei o seu exemplo, né, da casa essencial, assim, porque gosto de pensar que, por exemplo, a gente não faz alguém andar por andar. A gente faz a pessoa voltar a andar porque a gente quer que ela dance, que ela brinque, que ela corra, que ela suba até a casa do avô. Tem um porquê a gente garante, né, movimento, garante função motora, não para que a pessoa ande para ir trabalhar e só produzir, só existir, mas para que ela encontre prazer em fazer isso, né? Isso, para colocar os sapatos e sair dançando a noite toda. Por isso que a gente quer que as pessoas andem. Tendo perna, não tendo perna, dançando na cadeira de rodas, o que elas puderem, né? Então eu acho que quanto menos a gente se pergunta que profissão é a nossa e por que que a gente faz o que a gente faz, eu acho que isso que você traz é importante. Menos a gente reflete o que que a gente tem exercido, o que que a gente tem feito, o que a gente tem produzido? Por que a gente tem produzido tanta reabilitação, né, cognitiva, sensorial e motora para crianças com autismo? É para que a participação política, social e cultural dessas crianças e adolescentes sejam vistas na sociedade? Porque se for para esse caminho, pô, eu tô até iludida, se for. Mas é isso, não é isso que tem sido mostrado, não é isso que tem sido vendido. A gente está, na verdade, numa produção de normativa, né? De norma, para essas crianças serem menos agitadas, para essas crianças se colocarem menos em movimento em salas de aulas, porque elas precisam ficar mais tempo sentadas. E aí você fala, tá, eu não quero ser a pessoa que está militando, mas poxa vida, gente. Vocês também não têm proporcionado um olhar menos crítico a isso, né? Por que que a gente quer tanto oferecer para essa criança essa experiência de um corpo, né? Um pouco mais organizado, um pouco menos desafiado. É para que ela consiga se expressar de uma forma melhor? É para que ela exerça a sua cidadania? Não é o que eu tenho visto, né? E é um raciocínio, como você mesmo colocou, muito mais voltado para a técnica, que eu acho válida, que eu acho interessante, que eu acho que não é trivial e que bom que teve um reconhecimento, mas que eu acho que é o que você falou. Por que que a gente tem feito isso e para quê? Porque eu até sustentei numa última aula ao vivo que eu dei, que é a gente não sustenta descanso para essas crianças. E quantas vezes, em sessão de integração sensorial, eu deixei a criança dormindo, porque eu falei, não há produção. Não há, essa criança não tem mais o que entregar para ninguém. São 40 horas de aula. Como que num sábado de manhã eu vou ficar fazendo essa criança? Não, vai descansar. As pessoas ficaram surpresas. Nossa, mas o pai te pagou para a criança dormir com você? O pai pagou pelo processo terapêutico. A minha avaliação clínica, naquele momento, era que essa criança precisava descansar. Eu precisei advogar pelo descanso. Isso também é ser terapeuta ocupacional, né? Porque descansar é um fazer humano, né? É a justiça ocupacional e a própria OTA traz o descanso como uma das suas grandes áreas que a gente pode advogar, como você falou, em prol do nosso paciente Uhum. de descansar. Deixa eu fazer uma. Eu adorei a tua ideia de tesão no fazer. Me lembrou muito que Hoffman, o criador do modelo da ocupação humana, eu Uhum. fiquei pensando aqui assim, o que o Hoffman queria falar tesão no fazer humano, ele disse, não posso falar isso, ele disse, volição, volição, Isso, volição. dá vontade de falar, é mais, é de um outro lugar. Ele não conseguia, ele é aqueles memes, sabe? Que você diz, não, Freud, você não pode falar isso, você não É. pode falar isso. Aí ele disse, não, volição, a vontade para a ação no mundo. E aí a Beatriz faz tesão mesmo, tesão, que é essa energia vital que movimenta o desejo, né? O desejo de estar. E aí isso me trouxe um outro negócio. Quando você diz, a gente desenvolve uma função física pensando
no acesso a uma ocupação, às vezes a gente precisa acessar primeiro e desempenhar depois. Exato. Porque o próprio acesso vai ser o motivador dessa pessoa a desempenhar. E se tu não pensa como um terapeuta ocupacional, que pensa o seguinte, bom, essa pessoa é uma pessoa, é um ser ocupacional que Uhum. tem aquilo que ele tem dois sentimentos de pulsão básica, ele quer explorar e quer dominar. Se tu não pensa isso, você fica colocando esse corpo numa condicionalidade de treino, 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 que ele não acessa o Só isso. mundo. Ele não acessa o mundo, ele fica no como. E não tem o para quê. Fica no Uhum. como e não tem o para quê. Porque de nada me adianta poder caminhar se não vai ser para dar um rolezinho aqui no bairro. É. Né? Para nós, terapeutas, para o fisioterapeuta, isso faz todo sentido. Aham. Para o fisioterapeuta, isso faz todo sentido. Mas para o terapeuta profissional isso não faz sentido. A gente tem que ter um para quê. Tem que ter um para quê. E aí é muito doido porque me remete à clínica também. Você está no CAPS infantil, eu estou na clínica basicamente infantil. Já tive no CAPS também. Mas aí muitas vezes eu vou as crianças, um dos meus termômetros assim, para as crianças essa criança chega na minha sessão, quando ela me vê, ela já dá um sorrisão e já vem correndo para brincar comigo, então eu estou no caminho certo. Por quê? Porque eu quero brincar, mano. Eu vou Exato. brincar com a função da brincadeira, de diversão, de engajamento. E dentro disso, eu posso ter o pensamento clínico e com a ética, com a sutileza de um terapeuta ocupacional, ir guiando esta brincadeira para determinado objetivo, mas sem perder a essência da ocupação da brincadeira, Uhum. sem perder aquilo que é um engajamento lúdico, espontâneo, e eu gosto muito de uma frase da Oda que é: o brincar exige suspensão da realidade. Ele exige É suspensão da lindo, né, realidade. pensar isso. E aí, eu acho que vou voltar para o nosso. Vou dar uma puxadinha. Cara, você pega. Eu lembro que há uns 2 anos atrás eu recebi um convite, eu recebi uma oferta de uma universidade para fazer TO, né? PAD. PAD na época, não tinha o decreto ainda do Eu semipresencial. sei. E aí eu fui procurar a grade Uhum. de disciplinas. Gente do céu, a universidade começava com marketing, não sei o que, colocação no mercado de trabalho. Cara, Nossa. era um primeiro semestre mais voltado a um MBA mais parecido com algo que vendia, vendia algo, né? Uhum. Do que, do que, do que fundamentos da terapia ocupacional, bases epistemológicas. Não, não. Era basicamente, tinha nato, tinha físio, tinha marketing 1, marketing 2, sei lá o que, coisas assim. Isso me deu. Assim, Não, pelo veio amor de no Deus. meu coração. Eu nunca teria feito TO se essa fosse a grade, pelo amor de Deus. Exatamente. E eu tenho dó das pessoas que entraram para um curso de terapia ocupacional, querendo ser terapeutas ocupacionais de verdade, e hoje ela se vê numa posição de, de inferioridade a outros acadêmicos, sabe? Ela vê um outro acadêmico de uma outra universidade e ela vê que a base que foi dada para ela é uma base que ela não consegue, ela se sente numa falta gigante perto de um outro colega acadêmico, né? E isso realmente faz parte do nosso momento histórico. Se a gente lembrar quando que teve a expansão, foi na pandemia, mas foi por causa da pandemia propriamente dita. E por que não a gente saiu da pandemia e por que a gente continuou com a defesa do, do ensino à distância A para a área da distância. saúde? Por Né? quê? Faz sentido. Na pandemia faz sentido. Era uma fase de Uma emergência que a gente não tinha realidade, né? possibilidade de fazer. Mas e agora? Se não é só mercado, se não é só mercado, não faz sentido. Bom, a gente tem um decreto de 2025 que tira
medicina, odontologia, psicologia, direito e enfermagem do, do obriga presencialidade. Vai fazer fisioterapia, terapia ocupacional EAD, gente. Então, imagina, você ser. Fico pensando assim, né? Lá na USP, a gente não é uma faculdade, né? Ela é um departamento da faculdade de medicina, né? E então nós somos a Fofito, que a gente chama, porque nós somos um bloco de fono, fisioterapia e terapia ocupacional, né? No mesmo departamento. E nós tivemos, por exemplo, análise de atividade, e uma das propostas era que, junto com a fisioterapia, a gente aprendesse ou sentisse o que é receber massagem, porque a gente lidaria com corpos, né? E a fisioterapia também. E eu lembro, Paulo, do constrangimento que eu senti de tocar o outro, de ter sido tocada, né? E que eu fico pensando que isso só foi possível porque foi presencial, né? Porque o toque eu recebi, eu proporcionei, e o quanto isso desencadeou, acho que, reflexões e críticas e pensamentos de que vamos trabalhar com o limite do corpo do outro, com as limitações físicas e sensoriais e neurológicas do outro. E aí esse outro existe, né? E claro, né, eu fico pensando que, gente, eu brinquei em aulas da faculdade. É isso, porque você precisa brincar para entender a linguagem do brincar, porque você precisa viver com o seu corpo a experiência do que é brincar, do que é se divertir, do que é se engajar com uma brincadeira. Porque quando você estiver com esse outro, que é uma criança, e que essa é a linguagem, a experiência de mundo que ela tem, você também engaja. Você precisa entregar para esse outro interesse, vontade, concentração, porque eu gostava muito desse conceito da saúde mental, que é de você empresta um pouco o desejo, né? Porque a gente às vezes vive com pessoas que estão um pouco empobrecidas dessas vontades, né? Por questões inúmeras. E aí, quando você se empresta, né? Você empresta seu engajamento, você empresta o seu interesse. Vejo muito isso no CAPES. A gente pega crianças que têm pouquíssima experiência com o brincar, porque vem de uma família, por exemplo, de uma outra realidade sociocultural que não brinca no chão, que não tem essa possibilidade, que não tem tempo. Os pais trabalham 6 por 1, a mãe fica, uma mãe boliviana que fica 16 horas atrás de uma máquina. Então, assim, essa criança não vai experimentar a brincadeira comigo. E se eu trouxer esses pais para brincar com a gente no tratamento também, né? No momento de saúde ali, de proporcionar esse encontro. Mas eu só consegui entender o valor disso porque eu brinquei na graduação. Eu só fiz um brinquedo. Para mim travou, Beatriz. Não sei se para vocês travou a Beatriz também. Puderem falar aí no chat pra gente, eu fico feliz. Pra mim a Beatriz está travada. Vou mandar mensagem pra ela no WhatsApp. Bem, eu sei, eu tô travado também, não sei. Vamos ver se ela me mandou alguma coisa. Pera aí. Voltei. Voltamos? Fala mal da universidade, EAD que o Paulo Guedes vem na sua casa destruir seu Wi-Fi, amigo. Ah, falou tudo, eu não ia falar disso, mas, meu Deus, é bem isso. É bem isso. Fala mal dele. Mas acho que eu estava Meu dizendo Deus. que o presencial possibilitou experiências físicas, sensoriais e emocionais que eu não trocaria por nada, por nada. E que eu sinto por essas pessoas terem que trocar, né, e abdicar disso, assim. Porque eu acho que faz toda a diferença. Eu acho que você remonta, me remontou assim aquilo que eu também tive na faculdade, que é aquela experiência de tocar o corpo do outro para fazer um teste de força, para ser tocado, para entender o movimento. Acho que a Beatriz foi-se embora de novo. Peraí, gente, peraí. Eu vou continuar a minha ideia, mas eu não vou falar assim a Beatriz aqui para se trocar. Para mim, travou.
Problemas técnicos, como sempre. Já citei, voltamos? Voltei, gente. Gente, o que que é isso? Voltamos. Voltamos. Que Deixa eu só responder uma coisa que o Derivan coloca aqui, que é muito importante, que é, sim, Derivan, com certeza as instituições de ensino antes da pandemia e depois da pandemia que tinham, elas não migraram para o EAD, não, de nenhuma forma, mas se abriram N outras instituições dentro do EAD. A questão aqui, nesse, nesse momento histórico que a gente precisava de uma não presencialidade, a gente usou do recurso, porém a gente tem um boom depois disso dos cursos nas modalidades EAD e semipresencial. Né? Então, acho que a nossa fala, eu acredito que a Beatriz, eu acredito que a Beatriz também vai concordar, com certeza. As universidades não migraram para isso. A crítica, né, a conversa é mais nas que abriram do que porque a terapia ocupacional conhece a importância da presencialidade, tanto que é isso que a gente está falando, né? Como essa presencialidade foi para a gente, quanto graduandos, né? Na época tão visceral, foi o que nos deu um subsídio para a gente ter mais sensibilidade, né? Então, voltando. Olha, ela não tá querendo, eu respondi o derivante dizendo que disseram do meu microfone, vou levantar o microfone aqui. Eu respondi para ele dizendo que sim, com certeza ele traz um questionamento que que as universidades não migraram, né, as presenciais, e é exatamente isso. Não. Foi um momento, as universidades fizeram o que tinha que fazer, mas a gente teve um boom de abertura de curso na modalidade semipresencial e AD uhum, nesse pós-pandemia, né? Então, as universidades, muitas delas, seguem com seu presencialidade, porque a terapia ocupacional sabe quanto isso é importante, quanto realmente você mesma falou, né? O quanto isso foi importante para a nossa formação, esse contato, esse toque com o outro, e como a gente aprende a lidar com isso. Como a gente vai, por exemplo, tu estava falando e eu pensei assim, aí a gente tá, eu tô brincando com uma criança lá e tal, e vai bem, eu fiz análise de atividade, mas aconteceu que, um exemplo prático, outro dia eu fui com uma criança num lugar que vende açaí, e tinha esses, máquina para jogar bola de basquete, e a gente foi jogar, tá? A gente também foi jogar. uhum. E aí a bola, eu joguei a bola uma vez, a bola repicou no aro e foi direto na testa dele. Assim, cara, Acontece, é raro, mas acontece com os terapeutas. exatamente. E se tu não teve a experiência prática de lidar com uma criança que ficou frustrada, porque isso tu não consegue acolher uma criança EAD, gente, que foi o que eu tive que fazer Não. naquele momento. O que eu fiz foi acolher ela e explicar para ela que foi um acidente e que esses acidentes vão acontecendo para ti outra vez, então, sem a presencialidade de quem já tinha feito erros desse como um estagiário de terapia ocupacional no núcleo de neurodesenvolvimento e recebeu a supervisora e disse para mim, Paulo, nesse caso você não tem que você tem que manejar essa situação e tentar extrair desse momento a experiência ocupacional dele do erro e ajudar ele a lidar com a frustração e entender com o seu Uhum, erro. Se eu não tenho esse escopo, meu Deus do céu, né? Eu vou para onde? Então, uhum. Amanda coloca que são essenciais os estágios. São estágios, tanto que a gente tem uma carga horária lá de muitas horas de estágio. Então, Mas, mas não só o estágio, né? A gente é. tem que ter antes disso uma base de intervenção, de fundamentos, de base Uhum, epidemiológica, para tu ter um insight na hora que aquilo ali que está acontecendo também é parte do fazer, sabe? Que aquele momento que às vezes saiu do script também é parte que você vai, obviamente, vai se recalcular para isso não acontecer de novo. É óbvio. Mas na hora que acontece algo que sai do planejado da técnica, você precisa usar o seu raciocínio
clínico de terapeuta ocupacional de uma forma muito rápida e a potencializar o seu cliente, a potencializar a pessoa que está ali. Porque não adianta também tu ali, por exemplo, e não usar. Eu acho que isso para mim é uma falha de raciocínio clínico. Tu teve uma situação que essa criança vai enfrentar na vida dela outras vezes e tu não usa isso. Para mim é falta de feeling, é uma falta de raciocínio em usar o próprio projeto como potência para aquilo que tu está trabalhando ali, né? Então, por isso que uma formação reflexiva em terapia ocupacional, porque quem sou eu, porque a criança continua indo para mim todo dia, felizona lá e tal, e aquilo lá ela já nem lembra mais. Foi uma experiência que ela teve e que provavelmente ela pode ter num parquinho e ela vai entender que, olha, acontece. O amigo me bateu, jogou uma bola e o que o Paulo já me jogou uma bola uma vez também e estava tudo bem, a gente voltou a brincar depois que eu me acalmei, fechou todos e vamos seguir o baile da vida. E aí depois a gente conversa com os pais, explica o que aconteceu, né? Faz todo o processo, coloca no prontuário da criança, né? Faz a instrução bem bonitinho, sinaliza e tal. Mas é uma experiência que não estava no script e vai fazer parte do repertório ocupacional dessa criança. E precisa. Precisa. Precisa muito. Precisa. Muito. E eu sinto muito que, recentemente, eu fiz até uma reflexão junto com algumas meninas que eu sigo, que era se o que a gente pergunta ou o que a gente não pergunta, a gente aprende na faculdade ou na prática clínica. E muitas pessoas responderam na prática clínica, e isso me deixou muito preocupada, porque para mim, isso a gente aprende na graduação. Né? Essas são as 3 perguntas que você fez, né? O que que a gente pergunta, por que que a gente pergunta e como a gente pergunta. Né? Eu preciso ter clareza se uma pessoa, por exemplo, num caso, tem acesso ou não a benefício, né? Benefícios sociais. Eu tenho que fazer essa pergunta. Agora, vai depender de uma construção de vínculo, de um ambiente seguro, do meu raciocínio do porquê que é importante eu perguntar isso, porque essa pessoa, se não tem acesso, ela tem direito, então eu vou junto com ela revogar essa, né, importância. Mas aí as pessoas foram trazendo da prática clínica, eu falei, não, gente, isso é raciocínio reflexivo de graduação. A gente forma ali, lendo o texto, entendendo a importância da participação social, entendendo a importância da garantia de direitos públicos, entendendo sobre por que essas pessoas precisam acessar o que, né, é disponível a elas. E é isso, eu não estou perguntando porque eu sou curiosa, porque eu sou fofoqueira, ou porque eu quero saber da vida dos outros. Não, tem um raciocínio, uma lógica clínica que sustenta o porquê que eu pergunto, né? Não é uma pergunta trivial, né? Se a pessoa sabe ler ou não, se ela teve acesso a uma educação formalizada ou não. Porque eu posso garantir a ela, caso seja desejo dela. Porque eu posso sustentar com ela um acesso a direitos, por não ser, né, alfabetizada, de outras formas. Então, isso me preocupou bastante. Acho que quando você traz isso, né, da importância dessas experiências formativas e reflexivas e críticas, é porque a prática profissional, ela, na verdade, pode muito mais nos alienar do que nos fazer pessoas críticas. Se a gente não viaja com essa bagagem, a gente, na verdade, se aliena cada vez mais no processo de trabalho. Porque o processo de trabalho não quer que a gente critique o que a gente faz, ele quer que a gente continue produzindo. E produzindo alienado. Então, isso me chamou bastante atenção, porque eu acho que é o que você fala, se a gente está numa formação produtivista, a gente não pergunta nada. A gente só reforça. E se a gente só reforça, a gente só reproduz senso comum. E se é para a pessoa receber atendimento e cuidado de senso comum, eu prefiro que ela receba em outro lugar, não no serviço de saúde. Não num serviço de assistência social, não num serviço de educação. E eu tenho visto, Paulo, acho que até alguém comentou, cada vez mais fechamento de cursos, né, de universidades públicas. Porque é lá que a gente aprende a revogar direito, né? Que educação é um direito. Por isso que a gente sustenta que a universidade tem que ser gratuita e pública, né? E aí você vê isso, fechamento de cursos que têm profissionais efetivos,
mas você vê cursos particulares em que nem terapeuta ocupacional tem para dar aula. O pessoal tem aula com fisioterapeuta, com outras categorias profissionais que destoam da nossa atuação ético-política, né? Não que descredibilizando. Eu tive aula com neurologista na aula de neuro. Eu tive aula com médico fisiologista na aula de fisiologia. Né? Tudo bem, tive aula de estatística com estatístico. Mas aula de TO se tem com terapeuta ocupacional, gente. Você não faz uma grade curricular de terapia ocupacional com marqueteiro. Você faz com terapeuta ocupacional, né? E que raciocínio ético-político e clínico é esse que não tem alguém ali da função para exercer, né? Então, tem um risco, né? Que profissão é essa que está sempre advogando por direito e que agora está se transformando numa uma profissão produtivista, né? Tecnicista. Dura, né? Eu falo, a gente está parecendo uma profissão burocratizante, né? Dura, rígida. Né? A gente fala da rigidez cognitiva das nossas crianças e a gente está lá, super rígido, né? Quero tal efeito, vou dar tal estímulo. Quero tal efeito, vou dar tal estímulo. Gente, que isso, né? É o paradigma que a gente já viveu, né, do positivismo e do reducionismo. Eu sempre que escuto isso, eu não consigo não lembrar da Nise da Silveira, que fala lá, né? O eletrochoque era o que era mais legal, que era técnica, base, ápice, PBE, CD, JK, era aquela coisa mais bem vista por todo mundo. E a Nise veio e disse, peraí, eu sei que tem um negócio, mas existe uma coisa mais humana aqui que a gente precisa pensar. Porque se a gente for só ser produtivista, ser pessoas que acabam não refletindo sobre o nosso lugar no mundo, o nosso lugar quanto profissional, o que a gente faz, para que a gente existe, porque a terapia ocupacional tem o tempo que tem de existência, as produções científicas que tem, os N profissionais por mundo afora produzindo ciência dentro da terapia ocupacional, e a gente vai importar uma lógica de um outro lugar para reduzir o nosso arcabouço de pensamento e chamar isso de terapia ocupacional. Pode ser, terapia ocupacional, mas é uma fração assim da terapia ocupacional. Nossa. Isso que tem que ficar claro, é uma fração do que é ser terapeuta ocupacional. O Derivan coloca uma outra coisa que eu gostei muito, que é o raciocínio profissional se aprende na graduação e se aperfeiçoa no exercício profissional. Perfeito. A Isadora Cardinale tem um artigo que eu anotei aqui, que é de 2023, que é a construção identitária profissional, percepção de estudantes de terapia ocupacional. Esse é um artigo que, se não me engano, está no Cadernos da UFSCar, eu não tenho certeza, mas o nome é esse. E ela traz exatamente uma frase que eu peguei do artigo, é assim: a construção de identidade em terapia ocupacional se desenvolve durante e após a formação. Então, a gente tem que ter exatamente a educação continuada. Exato. Porque uma vez formados, bom, agora eu vou aplicar a técnica, vamos dizer que eu estou pegando no pé da integração social da água, vou mudar um pouquinho. A gente não tem nada contra, né, IES? A gente até faz. Não, vou pegar o Bobat, né? Vamos lá, vamos mudar. O Bobat é a IES da minha época, eu falo. Quem ganhava dinheiro. Exatamente. Então, eu vou lá e vou fazer Bobat. E o raciocínio terapêutico ocupacional, dentro disso, o cara se aperfeiçoa. Ele faz um curso iniciante, um curso médio, um curso avançado, tal, aí ele vai fazer pós, não sei o que, não sei, tudo em Bobat. E a terapia ocupacional, cara, e a terapia ocupacional, e o estudo da ocupação humana, do fazer humano, e aí tu vai pra graduação, os caras estão tendo aula com físio, com psico, e não tem um terapeuta ocupacional. Que raciocínio a gente vai construir se essa pessoa, na graduação, que é onde ela tem o direito, ela deveria pelo menos ter o direito de ter o acesso a uma formação daquilo que ela está escolhendo ser. Né? Vamos pensar assim, rapidinho vou fazer uma analogia. Eu quero ser pedreiro. E aí eu vou estudar para ser pedreiro com
um músico que toca violino. É isso, gente. É isso. Eu afastei um pouquinho. A fisioterapia parecida com a terapia ocupacional. Não é parecida com a terapia ocupacional. Não é. Os nossos objetos de estudo são coisas completamente diferentes. A gente tem uma intersecção do corpo. O corpo que está no mundo. O corpo que se movimenta no mundo. Essa é a intersecção. Mas para a gente, o movimento só pelo movimento não é terapia ocupacional. O movimento tem que ser para ir na casa do povo, para dançar o forró, para amarrar o sapato. Né? Não, o nosso objeto é outro. É muito outro. Então, eu acho que a gente está tendo produções muito, muito maneiras assim, nos últimos. A Isadora Cardinale, eu gosto muito dos artigos que ela escreve. Ela tem ela é de Então, uma artigos são sensibilidade fáceis de ler, né? Eu acho ela tem uma escrita tão boa que é fácil de ler, assim, é fluida, né? fluida e profunda, né? Ela consegue aprofundar de uma forma que te carrega nessa leitura. Eu gosto muito assim, do que a Isadora Cardinale escreve. E ela é uma pessoa muito legal. Eu troquei uma ideia com ela. Ela faz jus ao que ela escreve. Então é uma terapeuta profissional muito legal. E eu acho que. Agora eu vou devanear. Já vou deixar você falar porque eu não vou monopolizar. Eu fico pensando aqui na minha cabeça. Aí os caras têm aulas com físico, com fono, com todo mundo, né? Menos com terapeuta ocupacional. Ele sabe fazer uma busca de um artigo científico, uma base. Essas pessoas que estão tendo aula, pelo menos conhecem as revistas de terror. Essa pessoa vai sair da universidade sabendo, pelo menos, fazer uma busca de De uma busca artigo, né? acadêmica. Exato, uma busca acadêmica básica. É uma pergunta, só devaneio, não sei, não estou fazendo nenhuma crítica agora, é só realmente uma pergunta sobre, tipo, que formação é, é essa, né? Porque eu acho que localizar artigo científico, na verdade, fala de caminho, né? A gente aprende a fazer caminhos de pesquisa, a gente aprende a procurar, a gente aprende a perguntar, porque eu lembro muito disso da graduação e da especialização, que é como que a gente pergunta, né? Para quem que a gente pergunta? E por que a gente pergunta? Eu adoro o que, como e por quê, né? Porque eu acho que o raciocínio, né, da pesquisa, que é o que nos atualiza, que é o que nos faz continuar, acho que pensando, dialogando, construindo em relação à nossa profissão, é um caminho que a gente também tem que ter crítica para fazer, né? Isso, assim, às vezes eu adoro, por exemplo, na caixinha de perguntas do Instagram, responder o máximo que eu consigo, mas tem certas perguntas que eu falo, sério, gente? Assim, que tem outros caminhos tão mais potentes do que o meu, do que a minha resposta, né? Isso, tem certas pesquisas sendo feitas que são, assim, formidáveis, que tem ética, que tem ciência, metodologia, né? Então, eu fico pensando que não é puramente burocrático ler um artigo, né? Mas é você trilhar um caminho de perguntar, de aprender a fazer pergunta, de aprender a encontrar com quem dialogar, que eu acho que te forma, enquanto um profissional, mais crítico. Porque também, eu fico pensando, não é porque nós dois somos legais, maneiros e bonitos que as pessoas hoje ficaram felizes por esse encontro, mas é porque a gente produz algum certo de influência, né, de conteúdo e de troca que faz encontro, né, com algumas veracidades que essas pessoas têm das próprias vidas ou da própria formação profissional. Mas eu fico pensando, e se a gente falasse um monte de bobeira e asneira? Será que terapia ocupacional é uma mistura de fisioterapia com psicologia? E se fosse produtivista, não vamos olhar primeiro o diagnóstico antes de atender. Eu acho que também a gente precisa criar esse hábito, né? Que eu acho que a própria pesquisa acadêmica nos coloca, que é duvida. Duvida antes do que estão te dizendo, né? Eu lembro de uma professora de saúde mental que falava: vocês não são importantes. O que vocês têm dúvida, alguém já respondeu. Procure. E era verdade. Às vezes eu achava que eu estava super arrasando, uma dúvida super relevante.
relevante, artigos respondendo assim, o mínimo do mínimo da minha, né, da minha dúvida. Porque raciocinar o que a gente pergunta também é essencial, porque a gente vai responder perguntas de outras pessoas. E eu acho que o que eu mais gosto, Paulo, de atender é dizer que eu não sei para o outro. Porque eu acho que traz para a troca, para o vínculo, um lugar de equidade, né? Eu não tenho as respostas. Não tenho todas as respostas para suas dúvidas, não tenho todas as resoluções para suas angústias, eu não sei. Mas a gente vai aprender junto. Porque o aprender juntos, na verdade, é fazer essas perguntas para quem devem ser feitas, né? E eu acho que às vezes parece tão distante, né? Pesquisar um artigo acadêmico na revista de terapia ocupacional da USP e conseguir solicitar bilhete único para um usuário do CAPES. Parece, nossa. Mas, na verdade, eu estou perguntando como que eu acho, por que caminho eu vou, como é que eu raciocínio aqui para oferecer para ele um momento de amparo, mas um momento de protagonismo. Porque se a gente diz para as pessoas que é importante elas fazerem o que elas fazem, a gente está dizendo que protagonismo na própria história de vida é essencial para existir. E se a gente não faz isso na nossa própria formação profissional e na nossa própria formação acadêmica, fica um tanto discurso bonito, né? Discurso para vender. E aí, quando você vai ver, o terapeuta tá um tanto ali alienado, tá desconstruído, né? Fico pensando que é importante a gente se colocar nesses desafios, né? Eu acho que eu falo para todas as meninas assim que com quem eu troco, com quem eu converso no Instagram, gente, entra no caderno da UFSCar uma vez por semana e lê qualquer artigo que te atraia. Lê pelo título, lê pelo resumo, lê o que está sendo produzido, lê ciência da terapia ocupacional. Sabe, ao invés de fazer um curso no final de semana, pega 3 artigos que você curtiu o tema, lê, manda e-mail para quem escreveu, procura no Instagram esse profissional, troca, sabe? Eu acho que tem uma limitação importante que tem sido vista, eu acho que nesse sentido, de desvalidar o conhecimento científico, de achar que fazer ciência é trivial e que a gente não faz. A gente faz muita ciência. A gente escreve muito, a gente produz muito. Só que parece que é trivial, né? É elegante, mas é para uma outra esfera de terapeutas ocupacionais. Não é para gente aqui que está trabalhando e produzindo, né? Não, é para gente. É isso, é para gente mesmo. Foi bem, eu li um artigo da Isadora que se chamava Tessituras, eu não vou lembrar inteiro. E eu fiquei encantado, mandei mensagem para ela, elogiando, dizendo que eu tinha gostado, ela me respondeu, porque essa pessoa é uma terapeuta ocupacional. Ela, o artigo científico, eu adorei, às vezes eu curso, vai ler 2, 3 artigos, porque o artigo científico aproxima a gente. A gente tem uma característica quanto profissão é que, por exemplo, na minha cidade tem 2 terapeutas ocupacionais, no meu serviço tem um terapeuta ocupacional. A gente não tá, a gente está longe e a base da UFSCar está lá, a revista brasileira de terapia ocupacional está lá para aproximar a gente, aproximar os. Eu posso escrever um artigo da minha clínica e aí a Beatriz pode ler esse artigo e o Derivan que está falando ali pode ler esse artigo e se aproximar de mim enquanto terapeuta ocupacional. Então, esse hábito, essa rede que a gente tem cadernos, a gente tem revista, a gente tem periódico, a terapia ocupacional tem programas de doutorado, programas de mestrado em terapia ocupacional, a gente tem ciência e ciência linda. Boa. Ciência boa. Ciência boa, ciência de terapeutas ocupacionais incríveis, de pessoas que fazem trabalhos muito bonitos, que são nossos como profissionais, e eu arrepio de te dizer, porque a terapia ocupacional ela não precisa de nenhuma abordagem ou nenhum método para ser linda. Para existir, ela não precisa do ABA, ela não precisa do BOBAT, ela não precisa de integração sensorial. Ela é terapia ocupacional por si. Deixa eu comentar um negócio bem rapidinho. Eu fiz uma série no meu Instagram contando um pouquinho da história dos nossos fundadores. Peguei o set e fui-me embora. E aí, num momento desses, uma pessoa me mandou mensagem. Eu achei que a Dinaires
era uma das fundadoras da terapia ocupacional. Nem terapeuta ocupacional a bicha era. Aquelas. Cara, Com todo para ver respeito, né? a fragilidade, né? A fragilidade de que a gente está pensando na terapia ocupacional como uma coisa. Cara, ela é terapia Tá, ocupacional. né? Ela é terapia ocupacional, cara. Ela tem o seu escopo de conhecimento próprio e é escopo gigante. É modelo canadense de terapia ocupacional, é CAUA, é, é, é modelo de ocupação humana, é modelo de engajamento. Cara, a gente tem receita de bolo, que nem falou o Derivan ali, a gente tem todos os ingredientes, a gente tem tudo para não ser Exato, uma receita de bolo, para ser, ó, exato, raciocínio. Você, exato. você sendo um profissional de terapia ocupacional, sustentando a sua identidade, sustentando a sua ética, sustentando o saber e produzindo modos de vida. Roubei da Isadora essa palavra, modos de vida, porque existem isso também. É lindo. Existem modos de viver a vida. E quando tu vem só com técnica, você quer padronizar todo mundo com o modo de viver que você acha que é o certo. E Exato. a Não, gente é e subjetivo. assim, paradigma superado, gente. Eu acho que eu fico pensando nas minhas professoras que falavam desse paradigma, né, do que é saúde e o que é doença, lá nos anos 90, tendo que ouvir a gente hoje reafirmar que o paradigma é terapia ocupacional não é técnica, terapia ocupacional é ciência. Porque eu fico pensando para a gente começar o básico, assim, que é, nós somos uma profissão que analisa o que as pessoas fazem, como elas fazem, por que que tal pessoa faz certa atividade e outra não faz, porque certa comunidade faz a atividade de um jeito e outra não faz. A gente observa, né? Eu falo que eu gosto de pensar que a TO é a ciência da análise, a gente olha o outro, olha o que o outro faz e o porquê que ele faz, com quem ele faz, né? Em que momento da vida. Então eu fico pensando que se a gente é a profissão que parte disso e que parte também de que essas pessoas, como fazem, precisam, eu bato nessa tecla, elas precisam participar da sociedade de forma plena, a gente está falando que a gente está em observação constante, né? A gente está numa análise do outro, do sujeito, constantemente. E não é por acaso, é porque a gente constantemente vê valor no outro. Porque se a gente para, né? Eu fico pensando assim, se a gente para admirar um quadro e os detalhes e as nuances e a cor e a textura, é porque a gente vê importância nisso, né? É um registro histórico que você fala, nossa, admirável. A gente está dizendo que as pessoas que a gente cuida, as comunidades das quais a gente para estudar, é porque a gente admira, né? Então não é trivial observar o que o outro faz. Então, se a gente é a profissão que parte de que para o outro existir, eu analiso, eu observo e eu peço para que ele participe, potencializo a sua participação, está muito longe de ser um operador de técnica. Muito longe. Né? E Derivan, eu acho que eu comi bola. Eu acho que ela é terapeuta ocupacional, sim, tá? Eu sei que ela fazia observações no ambiente escolar. Mas é que eu Ela é brinco, dela. ela é assim. Ela é dela. Mas brinco que ela é muito mais, né, da TO da educação do que da neurologia e de tudo mais. Mas eu comi bola, ela é assim. É que eu brincava muito com as minhas amigas de que eu achava que ela não era, não. Mas é porque eu sou. Gente, eu vou me delatar, tá? Eu sou meio hater das TOs norte-americanas e canadenses, assim. Eu sou Não, de não mal precisa. criada. Não precisa. Dá pra aprender, dá pra aprender. Não, dá super. É que eu falo que as universidades são clubistas também, né? Que eu falo que, gente, se tem uma coisa que eu tive que pesquisar à parte, foi a TO canadense, a TO norte-americana, que a USP fazia, tipo, não, vamos pros italianos, vamos pro Europa. É, olha, a minha formação teve essa mediação, assim. Inclusive, Ai, é tão bom que o Daniel Cruz traz o Morse, né, o instrumento do modelo de ocupação humana, é pro muito, Brasil, traz o Morse Brasil. E eu acho que eu gosto muito da produção brasileira de terapia ocupacional. é muito bom. Deixa eu fazer um paralelo histórico aqui muito, muito legal, que
Bom, a gente nasceu como nos anos 50 no movimento de reabilitação, na poliomielite. A poliomielite ela não tinha classe social, ela era acometia pessoas de todas as classes. A gente precisou do movimento de reabilitação para essas pessoas acometidas da polio. E você tem um movimento que cria, pós-Segunda Guerra Mundial, que cria o que se chama terapia ocupacional. A gente só vai ter uma vertente de terapia ocupacional importada. Eu não vou lembrar se foi do Canadá, de onde que foi a TO que veio para cá, e aí ela veio e vai ter saúde mental, se não me engano, na USP. A gente tem a primeira TO que traz essa ideia de saúde mental para o Brasil, porque a gente passou quase, né, do primeiro curso, quase 20 anos pensando só em reabilitação, né? Pensando muito mais em reabilitação. Aí, ditadura militar abre um monte de serviço e a gente se pega como terapeuta ocupacional naquela necessidade de criar uma terapia ocupacional brasileira a partir de uma terapeuta ocupacional que era estrangeira. Da onde que ela era, eu não vou lembrar. Então, eu acho que o Chile produz muito, uma terapia ocupacional linda. Gosto da Carmen Eras, que produziu. Maravilhosa, né? Nossa, gente, eu falo maravilhosa. Não tem terapia ocupacional feia latino-americana, não. É incrível, incrível. Argentina, com a questão da saúde mental, é fenomenal. Vamos lá, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu morei 2 anos em Montevideo, no Uruguai. Eu amo aquele lugar. Lá eu tive oportunidade de ampliar muito por conta do. Hoje eu falo espanhol, né? Acessei essa língua de uma forma mais robusta, e hoje nossa, eu tô sempre no Morro Chile assistindo as lives deles, tô sempre ouvindo, porque eu acho que a gente tem de novo, né? A ciência terapia ocupacional, ela é gigante. A gente tem que se empoderar de ser terapeuta ocupacional. Se empoderar. E aí, a Amanda colocou ali, em outro momento, que eu gostei muito, que eu li por cima, que é difícil de ler e falar, gente, isso aqui, muito difícil para mim, que os estudantes dessas graduações com essas deficiências deficitárias, eles precisam cobrar, se posicionar. Amanda, eu concordo em número, grau e gênero com você, mas quando a gente faz um post dizendo que tem problemas, os estudantes vêm bater em cima da gente, chama a gente de eletivo, que a gente está com medo de perder mercado, que a gente não sei o que a gente não gosta deles, que a gente não é amigo deles, que não sei o quê. Como se a gente estivesse atacando a pessoa que está se formando. Gente, não é sobre a pessoa, é sobre uma base de estrutura de formação que não dá conta de formar um terapeuta ocupacional de verdade. É isso que eu penso. Podem ser haters de mim, mas é isso que eu penso. Se não tem uma base de formação de terapia ocupacional firme, você patina. A terapia ocupacional é difícil, tá? É grande, é complexa. Ela bebe da filosofia, ela bebe da antropologia, ela bebe de várias ciências para encorpar uma coisa que é o fazer humano. Porque quando a gente está fazendo, talvez parece tão trivial, mas vai ter um problema, vai ter uma limitação motora para você ver como vai ser muito mais difícil de fazer aquilo que você estava fazendo, de ocupar os espaços que você está ocupando. Vai ser um corpo desviante, vai você ter um corpo desviante e vai se expor para a sociedade como uma pessoa com um corpo desviante com sexualidade, para você ver. Seja um corpo desviante que tem a sua sexualidade, você vai ser estranho, você vai ser taxado como esquisito, você vai ser taxado como várias coisas, porque o seu corpo é desviante. Então, eu acho que a terapia ocupacional, ela é grande porque ela precisa ser grande. Ela é grande porque ela precisa ser grande para dar conta daquilo que ela se propõe em dar conta de analisar, como você bem colocou, que é o fazer humano. E isso é muito grande. Fazer humano, fazer humano é tudo. É tudo. É o que eu falo, eu sustento com as pessoas, eu falo, gente, só por conta do fazer humano que a gente tem história. Que a gente tem história da nossa existência enquanto sociedade. Foi porque isso, foi porque alguém pintou a parede, foi porque alguém fez fogo, foi porque alguém decidiu fazer um veículo, foi porque alguém decidiu escrever sobre linguagem.
Tanto que as pessoas fizeram história. Eu falo que a história, ela é uma escrita, mas ela é a nossa grande análise ocupacional, né? A gente só existe enquanto sociedade porque as pessoas fizeram coisas. E, e eu gosto de pensar muito, Paulo, nisso que você trouxe, e eu acho que para mim é um jeito de pensar a TO, que, por exemplo, teve uma vez que eu sustentei no CAPS Álcool e Drogas que eu trabalhava, que usar drogas é um fazer humano, né? E as pessoas ficaram, não, não coloca a droga nesse lugar, não traz o protagonismo para a droga. Eu falei assim, não, o protagonismo não é a substância, é a organização, é onde eu uso, com quem eu uso. Se é um corpo preto que usa droga, é diferente de como um corpo branco usa droga. Se é uma mulher em situação de vulnerabilidade social, é diferente de uma mulher burguesa que usa na universidade. Eu falei, gente, a gente precisa fazer uma análise desse fazer humano. É um fazer social, é um fazer coletivo, é um fazer com demarcação histórica. É um fazer, por exemplo, se a gente pensar no Uruguai, que é legalizado e não é legalizado em alguns lugares, que limita acesso, que proporciona acesso. Eu falei, a gente tem que olhar todos os fazeres humanos de uma forma que a gente precise analisá-los, porque eles existem. As pessoas usufruem deles de formas distintas, diferentes, e a gente não está dando protagonismo para a tarefa, para a atividade. Né? Eu lembro que meus professores falavam muito isso, não é sobre ocupar a pessoa com aquilo. Né? Terapeuta ocupacional não ocupa ninguém, isso era o clássico. Mas o que as pessoas fazem, como elas fazem, porque elas fazem, definem a sua participação social, definem a sua existência no mundo. E olha que rico, né? Isso que você falou. É um mundo inteiro, é uma existência social inteira para a gente brincar de olhar isso. Eu falo que eu adoro ver as pessoas fazendo coisas, porque é literalmente um tesão. Você fala, nossa, a pessoa faz assim. Caramba! Né? Aí você fica, que demais. Eu fico, eu fico assim, atentada a ver como que a pessoa. A minha avó, por exemplo, o jeito que a minha avó crocheta e borda é totalmente diferente da minha tia, que é totalmente diferente da idosa da atenção primária que eu atendo, que aprendeu, sabe? É você falar sobre trançar cabelo. Por que certas pessoas trançam o cabelo? Por que não? O que é trançar? O que trançar significa para tal comunidade, para tal referencial histórico? E aí você fala, gente, que pobreza é limitar o nosso raciocínio para a técnica. Porque olha que riqueza de sociedade, de história de vida, de humanidade que a gente pode ter para os nossos raciocínios clínicos. Para mim é isso, assim, eu acho que o processo da formação que não tem esse objetivo, que é formar terapeutas ocupacionais para ter essa vontade de entender como os seres humanos existem no mundo, que é a partir dos seus fazeres, que pena, que pena, porque eu acho que essa é a riqueza da nossa profissão, essa é a nossa ciência. É olhar para esse fazer e falar, caramba, as pessoas existem a partir disso. E garantir que as pessoas que não conseguem executar esse fazer que tanto desejam, ou que perderam a possibilidade de fazer, continuem fazendo. Né? Eu falo, gente, a gente advoga pela existência, pela participação de todos os corpos. Acho que isso que, quando a gente fala um pouco dessas fichas, né, de quem bebe de qual água, na verdade, a gente não está disputando, a gente está ampliando. Tem um jeito de fazer aqui, tem um outro jeito de fazer ali, né? E se a gente acha que o nosso parceiro de trabalho, que nem esse, eu e o Paulo, a gente não está aqui, a gente está ensinando muito um para o outro, e estamos aprendendo muito com vocês também. Gente, onde que isso é competir? Se um dia a gente achar que isso é competição, pelo amor de Deus, a gente perdeu tudo. Porque a Errou a nossa curva, né? lógica, né? Nossa, porque eu fico pensando, a gente sustenta para os corpos que a gente cuida que a gente vai garantir participação. E aí, entre nós, a gente está numa lógica de competição, perdemos tudo. É o que você falou, saímos pela curva errada. Perdemos na curva. Eu acho que eu gosto muito quando tu traz o CAPS eu acho que é o álcool e drogas é um lugar que vem e te dá na cara, assim, se você é uma pessoa moralista e te diz assim, a clínica você tem que ser ético e uma das éticas da terapia profissional é ouvir o outro com o lugar do outro, como o outro, porque às vezes o uso da substância psicoativa é um único modo de produção de vida que essa pessoa tem. Exato. É só a partir desse lugar de alteração dessa consciência, e a redução de danos vai trabalhar muito bem com isso,
É só a partir desse outro lugar de experiência do real que ele suporta a realidade. Então, Exato. como que eu vou colocar essa atividade que ela, a gente tem papéis ocupacionais. E os papéis Uhum. ocupacionais são sustentados pelas nossas identidades e pelos nossos contextos. O único papel ocupacional que essa pessoa se vê fazendo, e é ele que sustenta a força que ele tem para sair na rua, que ele é um morador de rua, e caminhar por 3 quilômetros para poder chegar num determinado ponto, uma casa de passagem, é a partir do álcool, porque as pessoas Exato. pensam no uso de drogas na cocaína, na cannabis, mas o álcool é uma droga. Oh, Então, a gente tem que pensar, bom, infelizmente, esse fazer está sendo sustentado por uma substância. Como eu ajudo? Como eu tiro ele 15 minutos do uso da substância que ele consiga se sentir um ser ocupacional fazendo? Como que eu faço isso? Esse é o meu pensamento. Não vai ser dando recurso positivo entendi. ou né, não vai ser essa pensando pode ajudar, né? O behaviorismo, eu quando na faculdade não estudei análise de comportamento aplicado, eu estudei behaviorismo, que é uma coisa diferente. Uhum. E pode funcionar analisar o comportamento dessa pessoa, mas de nada vai me ajudar a analisar o comportamento se eu não pensar o que engaja essa pessoa na vida, o que faz com que ela produza a sua existência e como eu faço e aí, né? Para que e como eu faço para essa produção de vida nesse momento ser desvinculada do uso da substância e para que eu quero desvincular ele Uhum. para criar abstinência. Aí É. você já pensa, opa, então eu não vou por aí, porque eu não sou a pessoa que devo aplicar moral. Não, o meu para quê é para ampliar o leque de repertório ocupacional dessa pessoa. E eu acho que é isso. Vou concluir. Eu acho que pense na fragilidade. Pense se algum fisioterapeuta vai conseguir ter esse tipo de raciocínio Uhum. dentro ele, não é porque ele não quer, é porque ele não foi formado para fazer esse tipo de Não, isso é raciocínio dentro. nosso, né? Isso é nosso. O pessoal Então luta não vai. tanto por, né? Ah, não, porque treino de atividade é só com terapeuta ocupacional. Eu falo, gente, por quê? Porque fazer análise do porquê que as pessoas fazem o que fazem, como fazem e para que fazem é nosso. Não é pela técnica de fazer uma análise de atividade, mas é porque é exatamente isso que você trouxe. Olha tudo que engloba, né? É nosso. E é a terapia ocupacional, uma vez que você disse eu vou ser terapeuta ocupacional e eu quero mais dessa ciência, eu quero mais de terapia ocupacional, eu arrepio porque você começa a ver os modos de produção de vida, Uhum. não de produção mecanicista, fordista, visando o lucro de alguém, mas tu começa a ver os modos de produção. Vou contar mais uma para vocês. Eu trabalhei um tempo numa PAI e eu tinha um usuário que era cadeirante. Uhum. E ele todo mundo nunca quis dar para ele uma cadeira motorizada, porque, bom, dispersa e tal, e não sei o quê. Eu vou treinar com ele. A gente Uhum. treinou meses dentro da instituição. Depois de 6 meses, sabe onde a gente foi? Na padaria tomar um café com a cadeira de roda Ah, dele. que Gente, tudo! eu fui com ele. E aí, ele, ele, ele sustentou aquele corpo que era desviante no que é direito dele, que é Lindo. ir É numa isso, padaria tomar um café. é E isso. isso não se faz pensando numa abordagem X, numa abordagem Y. Isso se faz pensando em eu vou ampliar o leque ocupacional dessa pessoa. Eu comecei treinando o uso da cadeira de rodas. Eu Que fui com ele lindo. na sala, botei coninho, trabalhei para frente, para Ah, trás. A gente foi, olha, a gente trabalhou de verdade porque ele era empurrado. Quando eu saí da PAI, ele não precisava que ninguém levasse ele ao refeitório da PAI. Ele não precisava que ninguém levasse ele ao que banheiro, porque é lindo. sobre isso. Ah, Eu, dá até um eu, negócio na gente de ouvir isso, né?
Porque não tem, a gente pensa como terapeuta ocupacional e sustentar o ser em ocupação É. é aquilo que é a nossa gasolininha, assim, ó, Uhum. se tu tem o olhar, e aí, cara, não tem como se fazer esse tipo de reflexão se não for no encontro entre terapeutas ocupacionais. E é Não. isso que eu estou defendendo para a galera que está lá na graduação semipresencial, que tenha o encontro com o terapeuta ocupacional, tenha um encontro com um TO, mas não é um encontro com um TO. Eu tive na minha graduação 8 professores terapeutas ocupacionais. E eu tive encontro com 8 terapias ocupacionais diferentes. Entendeu? Exato. 8 terapias ocupacionais, mais os preceptores dos estágios, que eram outros terapeutas ocupacionais. Uhum. Então, cara, como que eu aprendi a partir desses referenciais, que os meus Ai, professores foram tudo. maravilhosos. Eu não, eu tenho contato com alguns deles e eles nos ensinavam a pensar como terapeutas ocupacionais. Exato. Nos ensinavam a, a, a ampliar o nosso leque e sair de dentro da graduação, não com respostas prontas, bem como você falou Não. no início da nossa conversa, mas com a Nossa, capacidade de refletir sobre isso. nossa, Paulo, eu falo que a gente ficaria, acho que, muitas horas falando sobre isso, porque eu acho que vai dando uns gatilhos bons na gente de ouvir, acho que outros terapeutas ocupacionais falando, porque você me fez lembrar de uma passagem que eu falo, gente, só a graduação proporciona isso pra gente, né? Foi meu primeiro estágio lá na USP, a gente, desde o segundo ano de graduação, a gente tem as práticas supervisionadas, né? Acho que tem ainda, acredito eu. Mas de segunda e sexta, no período da tarde, a gente vai para um serviço de saúde e acompanha, né, os estagiários e os profissionais. E eu fui para um CAPS, que é o CAPS do centro da cidade de São Paulo. Assim. Então, é um CAPS que trabalha muito a vulnerabilidade social nas questões de adoecimento ou de saúde mental, né? Então, muita população em situação de rua, muita população imigrante, assim, é um serviço riquíssimo e essencial para o território. E eu lembro que a gente tinha, enquanto proposta, acompanhar um usuário durante os 6 meses de, de prática supervisionada e depois apresentar, né, o trabalho para a preceptora, para a professora, enfim. E eu lembro que eu acompanhei um rapaz que ele tinha saído de, de um serviço, né, uma instituição de longa permanência em saúde mental, então o manicômio em que ele estava foi desativado, ele passou pelo processo de volta para minha do DBA, né? DBA, não, desculpa. Projeto de volta para minha casa. E aí, o meu trabalho era conseguir ir ao INSS com ele para dar entrada pro BPC, pro LOA. E, cara, fiquei assim, uns 6 meses ali com ele, pra gente conseguir garantir esse direito, para que ele conseguisse comprar roupa, para que ele conseguisse fazer as coisas dele e tudo mais. Então. E aí, no primeiro dia que ele recebeu, eu nunca vou esquecer isso, faz tempo, porque eu lembro que ele recebeu R$ 800, que era o valor do salário mínimo. E, cara, ele me pegou e falei, onde que a gente vai gastar o seu dinheiro? Gente, primeira vez, né? Ele tinha um trabalho um pouco da gente fazer essa vinculação no território, que ele estava morando e tudo mais. Ele falou, quero ir no supermercado. Falei, vamos no supermercado. Imagina, a segundo ano de terapia ocupacional, indo no supermercado com ele. Chegando lá, ele chegou... gente, é muito bom. Ele chegou na parte de frios ali, né, de presunto, queijo, e ele falou assim pro cara, eu quero R$ 800 de presunto. Ai, gente! E aí eu olhei assim, e aí eu falei, mas querido, é muito presunto. Aí ele falou, tipo, eu não sei quanto é R$ 800, eu não sei o que é R$ 800 de presunto. Eu falei, eu também não, mas é muito. E aí eu lembro que depois disso, eu tive na supervisão e tudo mais, ele levou um pedação de presunto. Fui eu ali, o moço que cortava o presunto, medindo um pouco o que era possível, o que não era. Mas eu lembro que eu trouxe para minha supervisão essa discussão e ela falou exatamente disso, assim. Ela falou assim, Beatriz, faltou o preparo monetário, né? Assim, de você trabalhar com ele o que é dinheiro, de você trabalhar quanto custa, o que custa. Ela falou, porque a gente precisa fazer isso. Ela falou, uma pessoa que não comprava nada, né? Isso, nem o Chaves ia comprar R$ 800. Exato. E, gente, eu lembro
E eu fiquei pensando assim, como é que eu vou... Eu só pensava assim, como é que eu vou explicar pra gerente do CAPS que eu gastei R$ 800 em presunção? Porque não ia ser eu que ia falar não, né? Tá maluco? O dinheiro é dele. E eu lembro que ele me deu um fecho, assim. Ele falou assim, se fosse um tênis, você não ia achar estranho eu comprar por R$ 800. Aí eu assim, não, é que não cabe na geladeira. Mas eu Teve acho que se que virar. eu trago esse exemplo para a gente pensar que é isso. O raciocínio, naquele sentido, era de garantir acesso, de garantir participação. E que mesmo assim é um trabalho árduo e de formiguinha que a gente vai precisar sempre revisitar também alguém experiente, algum conteúdo teórico, para nos amparar frente a esses desafios. Porque eu, enquanto estagiária ali, fiquei assim, como é que eu vou dizer que esse homem não pode levar R$ 800 de presunto? Mas que fazia sentido ele querer gastar o dinheiro dele com alguma coisa para ele se alimentar, do qual ele tinha muita vontade, né? E eu lembro que foi só com outra supervisão, né, teórico-clínica, de alguém que me orientou e me preparou para lidar com essa situação, sendo certo e errado. Ai, não foi feio, bobo e chato o que você fez. Ó, tem esse caminho, tem aquele outro caminho. Que acessar direitos também é um trilhar que a gente precisa, né, sustentar ao longo prazo. Eu falei, gente, que bom que eu não tô sozinha, né? Que bom que tem supervisão, que bom que tem gente para estar comigo, né? Porque senão eu ia me achar a pior terapeuta ocupacional do mundo, no segundo ano de faculdade, né? Então eu fico pensando que a graduação também nos proporciona essa retaguarda, né? Esse lugar do não sei, fiz errado, comi bola. E é na experiência da graduação que a gente tem que fazer isso. É isso. Hoje em dia, quando eu vou fazer acompanhamento terapêutico nesse sentido de participação social com as pessoas, né? Tudo bem que no CAPS infantil a gente faz menos, mas faz também. Mas quando eu estava no CAPS AD, eu lembro disso. Assim. Você faz um trabalho de formiguinha, de emprestar ideia, de emprestar sugestão, de assumir lugar de você não sabe, olha, de preparar a pessoa, né? Então, acho que sinto das pessoas que estão construindo isso de forma muito solitária. E eu acho perverso das instituições de ensino cobrar isso. Imagina, se eu tivesse ali sozinha e tivesse que ler um PDF para entender se o que eu fiz ou não com esse outro estava certo ou errado, eu estava ferrada, né? Assim. E esse outro também estaria ferrado. Porque eu acho que a nossa crítica não é que o semipresencial e o EAD é feio, bobo e chato. Não, é uma falta de acesso e de garantia a uma educação reflexiva e ética e política. Porque ser terapeuta ocupacional é ser um agente político. A gente sustenta a nossa prática garantindo acesso a muitas pessoas que não querem que sejam acessadas. As meninas estavam comentando aqui sobre o capitalismo. É um modelo produtivista. Quem não produz não tem que pertencer. E a gente está, enquanto profissão, dizendo, não, doido tem que pertencer, criança com deficiência tem que pertencer, idoso tem que pertencer. Então, se a sua formação não é ético-política e você não se vê enquanto um agente político, ou você não consome esse tipo de conteúdo acadêmico, aí fica muito perverso. Fica muito difícil. Já é difícil, tendo essas críticas e tendo esses amparos, né? Tem, então, para onde vai, né? E a gente parar para pensar, por exemplo, olhar a potência como o Deriva falou, da supervisão, né? Aí imagina, tá, se você não tem nenhum terapeuta ocupacional numa grade, menos ainda um supervisor, você quer que a pessoa só assine para você, enfim, como se forma um terapeuta ocupacional nesse, nesse modelo que não sustenta o teu encontro com outro terapeuta ocupacional. Exato. O terapeuta ocupacional ele tá trabalhando com realidades que são realidades muitas vezes que vão chocar com a tua realidade. Ela vai vir Uhum. de frente contigo e tu vai ter que lidar com isso, primeiramente de forma ética e segundamente da melhor forma para esta pessoa, que você vai ter que devolver algo para essa pessoa e por terceiro você vai ter que lidar com isso depois Exato. em você. E como que a gente sustenta isso, se não com um colega que já está formado há 10, 12 anos, que já está atuando, que já passou por isso, que já tem raciocínio, tem
tem um outro artigo lá, aí eu fazer meus links, eu não, eu vou ver. Tem um outro artigo que eu não vou lembrar se é da Isadora agora ou da Sandra Gallego, não vou lembrar quem que escreveu lá, mas é raciocínio clínico de profissionais expertos em terapia ocupacional. Uma carinha de galego, né? Tem uma carinha de galego muito, por isso que me veio a cabeça. E nesse momento a gente discute exatamente isso. A supervisão é quando tu pega emprestado do teu supervisor todo o escopo que ele tem de existência como terapeuta ocupacional. A gente precisa é preciso de uma aldeia para criar uma criança, é preciso de uma sociedade para se ter bons profissionais, é preciso de uma sociedade. O Deriva falou da Abrato como um processo, é preciso de uma associação forte, com um encontro, com pessoas ativas, com pessoas se associando, com pessoas discutindo terapia ocupacional brasileira. Por quê? Como a gente vai ser forte sem o outro? Não existe. Não existe o outro. Não existe um eu sem o outro. Não existe um profissional sem o seu supervisor. Não existe. Eu não sou sozinho, eu não faço, não produzo modos de vida, modo de existir, modo de ocupar o mundo sozinho. Não tem como. Não tem como. Eu vou abrir mais uma experiência só para igualar você. Eu lembro que eu fui estagiário no caso também, e eu toco, né? Eu sou apaixonado por música e tal, tenho uma ligação muito forte com música. E aí tinha um musicoterapeuta dentro desse espaço, e eles já tinham uma coesão desse grupo. E aí o musicoterapeuta trouxe a proposta de eles gravarem um CD. Eles gravaram um CD, eu acompanhei o processo. Duas coisas aconteceram no meio disso. Sabe o que eu trouxe? Eu disse, a gente vai fazer a capa. A gente construiu a capa do CD feita de recortes a cada mão. A gente fez, cada mão fez um pedacinho, e era um caps porto, e eles escolheram entre eles fazer um barco de EVA, papel, N coisas. E depois, Beatriz, essas pessoas foram para um lugar para vender os seus próprios CDs e, a partir disso, comprar instrumentos melhores para CD. CT é bom demais, gente. Pelo amor de Deus, como é que você não gosta disso? Cara, isso não tem abordagem. Eu não consigo dizer que eu fiz isso por causa da abordagem. Eu fiz isso porque eu sou teórico. Tem muita técnica. Tem muito raciocínio clínico. Tem muito. Isso é muito ciência. É isso, assim. Acho que é isso. Parece simples, parece trivial, parece. Ai, todo mundo faria isso. Não, só um bom terapeuta ocupacional faria isso. É isso. Eu fico maluca quando as pessoas falam que isso parece que é trivial. Gente, olha o tanto de coisa que proporcionou. Não tem, né, gente? A experiência. Eu acho que tem. De novo, eu vou pegar a Isadora para me referenciar. É um saber fazer. Ela usa essa palavra que é como a gente aprende a partir do fazer. Quando eu estou fazendo, eu aprendo e logo construo um saber fazer que não está no PDF, não está aqui. Cara, como é que você vai aprender a fazer um arroz só lendo a receita? Exato. Você pode até fazer o arroz, mas não vai ser o melhor arroz da sua vida. Você vai ter que botar um pouquinho mais de água, um pouquinho mais de sal. Pode ir lá colocar uma colher de sal e você vai provar o arroz. Nossa, isso aqui tá faltando sal. Nossa, tem muito sal. Porque da próxima vez você tem que pegar a sua mãozinha e eu gosto de cozinhar, e tacar o sal que você acha que deve para dentro desse arroz, porque você já fez inicialmente com uma receita, porque às vezes, como eu fiz com o meu paciente lá na PAI, às vezes a gente precisa de um percurso de coisas antes, de erros, daquilo que
eu também sou capaz de refletir que eu não gostei para chegar um dia a pegar o punhado certo de sal para jogar. E quando eu bato a primeira colher, eu disse, delícia, meu arroz. Agora eu tenho o saber fazer. Agora eu tenho Exato. o saber fazer. E isso é trivial? Não. Isso é simplesmente o instinto mais básico de uma existência, que é se alimentar, tendo Exato. lugar, tendo espaço, tendo pertencimento, tendo participação e, mais, antes de tudo, tendo tesão, porque a próxima vez que eu vou É, fazer, eu sei que eu sei fazer. Eu sei que eu sei exato. fazer. E tem memória, né? Tem história, tem cheiro, tem cor, tem um corpo fazendo isso, né? Um corpo experimentando. Ai, E eu acho que é o nosso, um dos nossos, né? O nosso fazer humano é o nosso grande objeto de estudo. E o saber fazer é o nosso grande meta de chegada. Não, eu tenho que saber construir o meu saber fazer. Eu tenho que proporcionar uhum, para o outro que ele construa o modo de fazer dele. Ele tem que construir o seu modo de fazer. Seja com flapping para uma criança autista, seja com uma necessidade de sair por 2 minutos da sala e dar um rolezinho lá e voltar. Mas esse fazer dele tem que ser dele. Senão ela é, vira uma coisa mecânica e ele não acessa o saber fazer, porque não é dele. É eu hum, impondo para ele algo para ele fazer. Óbvio, gente, eu vou botar assim, o ABA funciona, dá certo para algumas pessoas, a integração sensorial funciona, dá certo para algumas pessoas, mas tudo isso precisa de um raciocínio clínico antes. precisa. Por que, que É, eu tenho que ter o porquê eu vou fazer? Sem um porquê eu vou fazer, a gente está só tentando, e aí desculpa a fotidão do que eu vou falar agora, eu sei que não é, mas eu vou usar, a gente está tentando domesticar um fazer. A gente está é, tentando simplesmente domesticar um corpo a fazer da forma XYZ. Tem que ter, a aba naturalista tem toda uma vertente que vem tentando dar mais subjetividade, tal, eu sei disso, não é isso. Só que se a gente se apega, se prende só ao duro de uma abordagem, a gente corre um risco enorme de esquecer a individualidade, a subjetividade, o contexto do outro, o que cortar o cabelo significa, será que essa pessoa tem uma cama para dormir, eu estou cobrando dela ficar sentada numa cadeira bem linda lá na minha clínica, e lá na casa dela ela tem um banquinho, é um atravessamento que, bom, se a gente lê os domínios de processo de terapia ocupacional, a gente já consegue dar uma balançada. Então vamos focar mais no domínio de processos e depois a gente vai ver as abordagens. exato. E eu acho lindo, Paulo, porque eu acho que ser terapeuta é tudo isso. E não é pouco. Eu acho que até fala disso, assim, acho que domesticar, como a Paulinha trouxe, robotizar, eu acho que endireitar as pessoas seria muito mais simples e muito mais perverso da nossa parte. Eu tenho certeza que a gente se angustia, né, teria menos angústia, menos preocupação, menos exigência teórica, mas é por não querer fazer isso que a gente critica tanto os modelos. Não é porque a gente acha, eu falo, gente, se tem uma pessoa que não é moralista, sou eu. Então, eu não critico porque eu acho bobo, feio e chato. Eu critico porque eu vou pensando que o senso comum já existe. A gente tem acesso à tecnologia, a conhecimento teórico, à produção científica, porque a gente quer fazer diferente. Se fosse para fazer reprodução de senso comum, a gente não faria graduação, a gente não faria pós-graduação, especialização, supervisão, né? É isso, eu entraria num CAPS álcool e drogas e falaria sobre abstinência e discurso religioso. Esse é o senso comum e eu preciso de muito pouco para reproduzir ele. Agora, para ir contra esse paradigma, porque para mim, o fazer humano, da forma que as pessoas
querem, desejam e precisam, é um direito que eu, enquanto, né, pessoa que advoga pelo fazer humano, preciso, cara, a gente tem que fazer a superação dos modelos, né, que já estão dados enquanto hegemônicos, senão a gente só reproduz. E o que a gente fala da crítica, né, acho que de por que a gente precisa ter uma formação ético-política na graduação e não depois na prática profissional, é porque a prática profissional aliena. Estar no mercado de trabalho é alienante, gente. Infelizmente, eu amaria voltar para a graduação 1 milhão de vezes do que trabalhar. O trabalho aliena, o trabalho ele precariza, né? A gente adoece. Eu estou passando por um processo de adoecimento importante por ser trabalhadora do SUS desde que eu me formei. É significativo. Mas é por achar que. Apagou bem. É por achar que as pessoas merecem mais do que essa sociedade oferece que a gente sustenta um lugar de uma profissão politizada, de uma profissão ética e de uma profissão que produz muita ciência. Muita ciência. Que é o que você falou. Olha quantas vezes a gente foi falando, acho que de autores e autoras cruciais para a gente ter esse raciocínio. E não foi de ontem para hoje que a gente fez essas leituras. Esse raciocínio, né, o porquê que a gente faz o que a gente faz, a gente não sonhou e interpretou e operalizou. A gente leu muito, a gente estudou muito. É o que você falou. É uma profissão que cada vez mais se refina, né? Traz mais abordagem, olha mais para o lado, olha mais para o outro, porque precisa se reformular. A gente não está dizendo que a terapia ocupacional que a gente aprendeu é melhor do que essa que está sendo ensinada agora. Não. A gente quer refinar, que tenha mais metodologia, que tenha mais ferramenta teórico-clínica, para que a gente atenda mais pessoas de outras formas, né? A IES não vai servir para todo mundo, não é todo mundo que vai ter acesso. E o que a gente oferece para quem não tem acesso? Que venham outras metodologias, que venham outras práticas clínicas, que venham, vamos atrás disso. Mas o que a gente tem visto é o contrário, né? É um reducionismo. E reduzindo, a gente só opera senso comum. Só opera, faz da terapia ocupacional um lugar de literalmente ocupar o outro. E é um paradigma que tem que ser assim, novamente superado. Constantemente superado, né? E ali, você fala da alienação que vem no fazer profissional, quando a gente está exercendo o nosso papel ocupacional de profissional, né? Porque a gente está ali quanto um papel ocupacional, né? Se a gente não tem uma construção reflexiva, ética, política dentro da graduação, você não consegue sequer se perceber como um ser que está reproduzindo um discurso que não é nem da sua profissão, um discurso que é do modo de produção, um discurso que é do capitalismo, que é desse modo, às vezes, porque o que acontece? O que eu sinto muito, vou pegar o capitalismo, já que a gente falou, vou pegar. Eu vejo muito Fordismo, né? É isso. A gente diminui as pessoas em movimento, em músculo, em a resposta correta, a resposta não correta, o reforço positivo, o reforço negativo. Fordismo total. Isso foi o que Ford ensinou. Vamos pegar o todo, reduzir em partes, produzir e entregar um carro. Então a gente está reproduzindo um modelo sem se reflexionar que todo é esse. E aí eu amo cultura, tem Charles Chaplin, tem várias críticas que a gente pode pegar e trazer para a nossa reflexão nesse papel ocupacional, porque agora a gente está refletindo sobre o papel ocupacional de profissional. Se tu não tem acesso a esse raciocínio antes de ser profissional, você vai reproduzir o modelo, você vai defender isso como algo, por exemplo, como vocês, terapeutas ocupacionais, que estão cobrando da gente, estudante, e na verdade não, eu estou cobrando da universidade que te formou, porque eu estou defendendo o teu direito de ter a graduação para ser um bom terapeuta ocupacional. Para amanhã
você tá aqui numa live junto comigo, junto com a Beatriz, e a gente poder sentar e trocar uma ideia como terapeutas ocupacionais sem medo. Não é sobre vocês. Também não é sobre quem faz isso. Cara, Uhum. vocês são essenciais para muita gente. Vocês fortalecem o desempenho ocupacional de muitas crianças. Sem vocês, o desempenho ocupacional não acontece. Muitas vezes. Muitas vezes. Mas o desempenho ocupacional precisa acontecer. E você, terapeuta Exato. ocupacional, que faz a ISA e depois coloca isso lá no desempenho ocupacional, você é maravilhoso. Ó, um beijo, Perfeito. você conseguiu. Perfeito. Conta com a gente. Com certeza, com certeza. Beatriz, a gente está, sei lá quanto tempo. Hum. Nossa, e dá para assim mais. Mais Gente, eu. algumas horas. A gente pode fazer um período inteiro aqui, 4 horinhas, né, para a galera, É, para trocar com terapeutas ocupacionais. O Derivan falou ali que se alongou no discurso. Derivan, nunca, nunca. Isso nunca. aqui é um espaço sempre de produção de afetos, produção que se essa live te afetou para esse movimento de falar, 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 que Que bom. seja e que construa, que bom, e que muitas pessoas tenham lido o que você falou, tenham aprendido com você, aprendido com a gente, porque Não. você está entre terapeutas ocupacionais, meu filho, você sabe muito bem que a gente é movimentado, aberto por os afetos. E se aquilo nos afeta, é porque nos movimenta. Isso nos movimenta, produz vida. E se produz vida, é terapia ocupacional. Então, tá tudo nele. Ai. A gente fica por aqui? Será? Ai, eu acho, Paulo, que a gente vai ter que fazer o encontro 2.0 em fevereiro, para a gente falar mais, para chamar mais gente, para ouvir mais vocês, né? Porque eu acho que a gente tem ido para um lugar de tamanho isolamento e competitividade que eu acho que proporcionar esses encontros, né? Ai, vamos fazer fora dessa lógica, gente. Nada aqui é mercadológico, nada aqui é para impulsionar. Não, a gente tá, né? A gente até brincou, né, Paulo? Dois flopados que estão aqui no sábado à tarde querendo conversar, porque a gente quer estar junto, a gente quer essa unidade, né? Acho que nós dois viemos de experiências acadêmicas e de centros acadêmicos, são, cara, pra gente, isso é tudo, gente. Profissão se constrói na troca, né? E nessa troca eu acho que verdadeira, até um tanto sem preparo, de fala, de pensa, de um instiga o outro. Acho que a gente veio aqui para isso, né, Paula? Acho que para oferecer, acho que desse nosso encontro. Ai, afeto. Afetação, como dizia minha professora. Afetação. Exatamente. E é difícil, para a gente terminar, o, parece que a gente está vivendo, a gente tem que se contextualizar e a gente vive num espaço, principalmente na rede social, em que tudo é tão perfeito, precisa ser tão bem estruturado, tão né, dentro de um recorte, de uma caixinha, que a gente nem se afeta. Né? Tanto que se tu pegar tendências no Instagram, é aquilo que sai fora dessa curva que eles vão dizer que é o que precisa, porque a gente precisa de afeto. Afeto não é só carinho. Afeto é aquilo que Não, movimenta alguma coisa dentro da gente. Eu posso odiar o que tu está falando, mas eu estou sendo afetado. E quando a gente tem exato. afeto, quando a gente é afetado, a gente tem movimento. E movimento é vida. É vida. Seja. É o que nos faz existir, né? Exatamente. Eu gosto muito de uma ideia que, assim, um ser que não tem nenhum tipo de movimento, ele está o quê? Morto. Uhum. Né? E um ser sem afeto, ele está morto. E a gente, eu não quero abrir mais, porque dá para ficar horas, a gente pode ficar horas aqui falando, porque a terapia ocupacional ela se preocupa com as vidas, os fazeres, Exato. e o fazer sem afeto. Então, esse espaço que vamos super combinar para a gente criar um outro espaço para trocar mais ideia. O Delivery disse que quer participar com nós. É, e ó, o Derivan tá dando realmente dicas importantes, ó, gente. Site da Abrato, associação, né, da World Federation. Só Maravilhoso. indicação
Chuchuzinha. Só, só. Então, que a gente consiga construir cada vez mais esses espaços que a terapia ocupacional cresça, assim, floresça e vá para o mundo que ela mesma analisa, que ela mesma se Hum, propõe que a gente a afetar. sustenta, né? Que a gente sustenta. Exatamente. A gente afeta, Ai, né? A gente todo dia está afetando a vida de alguém. Todo dia alguém sai afetado pelo atravessamento do encontro. E é isso que a gente defende, eu defendo, a Beatriz defende. Como que você vai ser terapeuta ocupacional sem ser afetado pelo encontro com os terapeutas ocupacionais? Vai ser só aqui? Gente, só aqui eu e a Beatriz vamos ter que ver uma outra data, um outro momento, vamos ter que... Você tem que ter o teu professor lá para você encher o saco dele na hora exato, da aula. É isso. exato. No final das contas, no final, no resumo da ópera, é sobre uma terapia ocupacional ética, política e que seja reconhecida por ser a terapia ocupacional e não por ser uma abordagem XYZ, que a gente possa ser visto, lembrado, acionado como terapeutas ocupacionais. E ponto. Perfeito. Ai, foi incrível, Paulo. Passaria mais 3 horas aqui tranquilamente. Vamos ter que fazer esse encontro 2.0. Quero a Amanda, a Deriva, todo mundo que estava aqui, porque eu acho que a gente vai trocando, a gente vai se afetando. E eu acho que é isso que dá tesão para a gente continuar fazendo o que a gente faz. É encontro, é afeto, é troca. E eu tô assim, nossa, extasiada de ter lido, ouvido e trocado sobre terapia ocupacional com vocês hoje, porque eu acho que se a gente não faz isso, a gente adoece, a gente se sente sozinha, solitária, e olha a grandeza e genialidade de outros profissionais que quiseram, né, estar aqui hoje. Então, Paulo, não sei nem como te agradecer por proporcionar isso para mim hoje, foi um presente. E que orgulho saber que a TO segue, continua do jeitinho que ela é, sem vergonha. Eu falo que a TO é sem vergonha, gente. A gente gosta de gente e a gente é sem vergonha porque a gente vai lá bicar um pouquinho daqui, bicar um pouquinho dali, para fazer a vida ser mais possível numa sociedade que é muito adoecedora. Então, obrigada, foi incrível e já quero o próximo. Ai, que Eu, delícia. é isso, né? Eu faço das suas as minhas palavras aqui, eu vou fazer uma citação sem te citar no final, estou copiando e colando mesmo, eu quero muito o segundo encontro que a gente consiga fazer esse encontro entre teóricos e consiga discutir mais, e falar mais, e ouvir mais a galera que estava falando, mas que a gente crie esse espaço. Então, a galera que estava aqui, o Drivan, a Amanda, a Paulinha, que também falou bastante, muito obrigado por Sim, vocês se afetarem com a gente. foi E tudo. que a gente se veja num próximo encontro, num próximo momento, e vocês vivam. Antes de tudo, se joguem nessa experiência louca que é a existência, Ai, porque se eu puder dar um conselho para alguém vive seus papéis ocupacionais, vive suas uhum, ocupações, vive seu cotidiano, vive, porque isso também é terapia ocupacional. também. É assim que a gente se forma também, né? Sendo. É isso. Ai, Gente, gente. Beatriz, muito obrigado. Gente, muito obrigado por vocês e a gente se vê numa próxima. Eu não sei se eu consigo salvar essa live. O Instagram, ele me flopa. Eu não sei se eu consigo, vou tentar salvar e aí eu mando. Mas ele me flopa. Eu nunca consegui salvar uma live, baixar o arquivo, subir no YouTube da vida, por exemplo. Mas eu vou tentar. A gente tenta. Vou tentar. Vou tentar. Isso. Então, beijo, Beijo, Jennifer, gente. beijo, Obrigada, Beatriz. Paulo. Obrigado. Até a Até a próxima. próxima. Eu tô com dificuldade de terminar, gente. Até a próxima.